Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Olha, a equipe do CSA venceu o Clube de Regatas Brasil, mas continua no mercado em busca de contratações. O técnico da equipe do CRB, também em entrevista, admitiu de que a equipe precisa pelo menos de 4 reforços para a sequência da temporada. E aí a gente vai falar também da equipe do Asa, que conquistou a sua primeira vitória no campeonato estadual, do CSE, da equipe do Penedense e do Panorama Nacional. Tem treinador demitido e um novo treinador pode ser anunciado a qualquer momento. Então fica ligado no canal, daqui a pouco todos os detalhes, inclusive com a entrevista também de um jogador do time do CSA. Deixa eu falar da Puro Mel, que dispõe do melhor mel de abelha da capital alagoana. Mel das abelhas Uruçu e também italiana. Mel 100% puro, verdadeiro, legítimo. A Puro Mel também dispõe de queijos, de manteiga, de coalho e a deliciosa manteiga do sertão. E como você adquire os produtos da Puro Mel? Muito fácil, falando pelo WhatsApp, o 8298123 1106. Faz o seu pedido, recebe o seu mel de abelha em casa. Deixa eu convidar você para acompanhar também de segunda a sexta-feira no canal Gazeta News AL, o programa Gazeta News Esportes, que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir de 1 da tarde. Eu estou apresentando o programa ao lado do Matheus Guimarães e trazendo todas as notícias dos clubes de Alagoas, como também do Panorama Nacional. Lembrando então, de segunda a sexta-feira, 1 da tarde, também pelo canal 525 da sua NET Claro aqui na capital alagoana, eu conto com a sua audiência. Olha, a equipe do CSA venceu o seu adversário, a equipe do CRB, na partida do último sábado no estádio Ripelé, no clássico alagoano pelo campeonato estadual. Vitória super importante. O time assumiu a primeira colocação na tabela de classificação. E agora joga contra a equipe do Coruripe na próxima quarta-feira, quem sabe para selar a sua classificação para a fase semifinal. Para esta partida, o CSA não deve contar com o Roberto, é que ele saiu lesionado no último jogo diante do CRB, fará uma avaliação para saber se tem ou não condição de jogo. Ainda continua também sem contar com o zagueiro Islam. A equipe do CSA, que já tem em seu elenco o volante Camacho, jogador de 34 anos de idade, há 6 meses que não joga. Estava na equipe do Guarani. E aí chega para reforçar a equipe azulina. Eu imagino que é um jogador mais para a Série C do Campeonato Brasileiro. Agora é um jogador de muita bagagem, de muita qualidade técnica. Então, com certeza, bem fisicamente, vai ajudar muito a equipe azulina, que segue no mercado também em busca de um zagueiro. Você lembra? O Biaso saiu da equipe do CSA e até então a equipe azulina não fez uma nova contratação. É uma peça de reposição que de fato precisa no time marujo. O time que teve nesta segunda-feira a entrevista coletiva de imprensa do volante Vander. E ele fala, depois do segundo gol da equipe contra o CRB, o que aconteceu com o elenco azulino. No primeiro tempo 2-0, a gente ia voltar para o segundo mais forte ainda para matar o jogo. Ou segurar o resultado, né? Porque o clássico, a gente sabe que é definido de detalhe. Foi um detalhe que a gente tomou o gol, a gente pôs o time deles novamente na partida, mas a gente sabia desde o primeiro momento que o que a gente ia fazer no segundo tempo ia determinar bastante. A gente voltou com uma força a mais, voltamos com o outro volante, o Buga, né? Que ajudou ali no meio de campo. Foi isso que aconteceu. A partida no segundo tempo ali melhorou um pouquinho. Eu até falei acho que foi com o Álvaro, que no segundo tempo ali, se a gente faz logo o terceiro, no começo do segundo tempo já era. O time dos caras ia baixar para não tomar mais, né? Então, foi controlado ali, graças a Deus o Thiago estava num grande dia, graças a Deus, e pôde matar o jogo ali no final do segundo tempo. Queria registrar, porque a pergunta do Maurício, outra pergunta é muito parecida com o que fez o Arne agora, né? Ele colocou, na Copa do Nordeste o CSA abriu 2-0 contra o Confiança, tomou um gol e teve dificuldade na partida. Contra o CRB, novamente fez 2 gols, porém sofreu um empate e depois marcou o gol da vitória. Ele queria que você falasse um pouco mais dessa questão. Se é falta de atenção ou é consequência do jogo normalmente? Não é falta de atenção, é consequência mesmo da partida, né? Até porque quando se abre 2-0, o resultado de 2-0, automaticamente o outro time se lança um pouco mais, né? Para tentar diminuir. Mas é mais isso, não é falta de atenção, mas escreveu que o treinador Igor vai ver esses detalhes para a gente, quando a gente abrir uma vantagem dessa, não acontecer mais negócio de empate, a gente já matar a partida e acabar com o resultado.
Wander, você é um volante construtor, tem essa técnica, e claro que todo jogador busca, né, marcar, né, pisar dentro da área e chegar a marcar. Claro que você tem essa ansiedade também de chegar ao seu primeiro gol com a camisa do CSA. Acompanhando os treinamentos, você tem essa característica de finalização, teve algumas oportunidades durante os jogos, até de marcar. Como é que está essa expectativa desse primeiro gol? Você acha que essa finalização fora da área pode ser uma arma para você conseguir esse feito? Com certeza. Até eu estava conversando ontem com minha esposa, a gente lembrou de alguns gols que eu fiz no ano passado, né, de fora da área também, chegando, ajudando ali a equipe na frente a concluir as finalizações. Estou ansioso um pouquinho para acontecer logo esse gol com essa camisa tão pesada que é a do CSA. Estou louco para, junto com meus companheiros, comemorar uma vitória, se Deus quiser, com um gol de Wander, mas se não for de qualquer um, a gente vencendo tá bom demais. Tá aí então o Wander falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. No lado do CRB, depois da partida, o técnico falou com a imprensa, Humberto Lousa, e admitiu de que o CRB precisa de pelo menos mais 4 contratações. O CRB que para a próxima partida fica a dúvida, vai poder contar com o Rafinha, que entrou no decorrer do primeiro tempo ainda, vai poder contar com o Ronald, que também saiu machucado. Enfim, esses jogadores serão avaliados e jogam ou não no meio de semana contra a equipe do Penedense. O CRB buscando pelo menos 4 contratações. O Segovia deve mesmo ser anunciado nas próximas horas ou nos próximos dias. Militão também. E aí o CRB continua no mercado em busca de um lateral esquerdo. Agora é a novidade da equipe do CRB. E também em um atacante de beirada. Visivelmente o CRB mostra que tem um elenco muito resumido e que não tem peças de reposição lá no seu banco de reservas. Confirmando, portanto, o CRB entra em campo agora na próxima quarta-feira, 8 da noite, aqui no estádio Rei Pelé, jogando diante da equipe do Penedense. Eu vou passar, inclusive, agora toda a rodada do campeonato estadual que acontece no meio de semana. Será a 5ª rodada, o campeonato já está afunilando. Teremos às 8 da noite a equipe do Coruripe jogando contra o CSA. O jogo acontece na cidade de Coruripe. Coruripe ainda não venceu na competição, joga diante da equipe azulina, que tem 100% de aproveitamento no campeonato alagoano, como também na temporada de 2025. Para esta partida, a arbitragem foi definida através de audiência pública. Rafael Carlos Salgueiro será o árbitro central. Jogo muito bem entregue para este árbitro muito competente. Teremos no mesmo horário a equipe do CSE, que ocupa a penúltima colocação no campeonato alagoano. Lembrando que o Igaci é o último e foi rebaixado por conta de ter pedido desistência da competição. Joga em casa diante do Murici. As duas equipes ainda não venceram no campeonato estadual da temporada de 2025. Vai comandar essa partida o árbitro João Paulo dos Santos. Lembrando, a partida acontece no estádio Juca Sampaio. Teremos no estádio Rei Pelé, também às 8 da noite, a equipe do CRB jogando diante do Penedense. Para esta partida, Denis Ribeiro Serafim será o árbitro central, árbitro de Alagoas, que apita a Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, enfim, também um árbitro com muita experiência. Lembrando que na classificação, que você passa a visualizar agora também, a equipe do CSA lidera, tem 12 pontos conquistados. Já aparece na segunda colocação Penedense com 11, o Asa com 9 pontos, é o terceiro colocado, CRB ocupa a 4ª colocação com 7 pontos. 5º colocado vem o Coruripe com 6, na 6ª colocação Murici com apenas 4 pontos, o último colocado, a equipe do CSE, 7º colocado com 3 pontos conquistados. Lembrando que o Igaci é o último, mas já está rebaixado, não está participando da competição. Você pode achar essa tabela de classificação um pouco estranha, é que nós já estamos computando todas as equipes com 3 pontos a mais, oriundos da desistência da equipe do Igaci, com todos os times recebendo 3 pontos, considerando a partida vencida por WO pelo placar de 3-0. A gente fala também a respeito do time do Cruzeiro. O Cruzeiro de Minas Gerais demitiu o técnico
Fernando Diniz. E aí agora está no mercado em busca de contratar um treinador. Seu novo contratado deve ser o Renato Gaúcho. Agora uma coisa que chama a atenção, cara, é que no final da temporada passada, da Série A do Campeonato Brasileiro, a equipe do Cruzeiro por muito pouco não demitiu seu treinador. E aí permaneceu com ele. Fez uma pré-temporada, não com o tempo ideal, mas começou a temporada com o técnico Fernando Diniz. E aí, diante dos resultados, o técnico foi demitido, Renato Gaúcho deve ser mesmo contratado pela equipe mineira. No futebol pernambucano, final de semana teve clássico, teve partida no Estádio dos Aflitos entre Santa Cruz e a equipe do Clube Náutico Capibaribe. O Náutico venceu pelo placar de 2-1. Porém, o segundo gol foi totalmente ilegal. O Bruno Mezenga deu uma arrumada com o braço direito e aí dominou a bola e deixou o Paulo Sérgio na cara do gol. Ele colocou a bola para o fundo do barbante, a árbitra assistente, a Débora Cecília, não viu, erro na jogada, o árbitro assistente número 1, o José Romão, também não viu, erro na jogada, e aí a equipe do Santa perdeu. Protestou a Débora Cecília, que é árbitra, inclusive FIFA, está afastada por tempo indeterminado, a mesma situação do árbitro assistente, o José Romão. Por conta dessa situação, a equipe do Santa, inclusive, solicitou da Federação Pernambucana de Futebol, inclusive com o apoio de Náutico, de Retrô e também da equipe do Esporte, a partir de agora, a arbitragem de fora, como também o uso do VAR. A federação já se pronunciou, disse que o VAR não será possível, somente na fase semifinal, mas que vai estudar a possibilidade de ter arbitragem de fora para os jogos do campeonato estadual lá em Pernambuco. Deixa eu abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não sai sem deixar o teu like, fazer o teu comentário, compartilhar o link com outras pessoas. Se você não é inscrito, faz a inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.